calor, galera. Muito calor mesmo. Eu desliguei o ar pra poder fazer um desabafo aqui. Mas assim, tá péssimo. Enfim, vai ficar desse jeito mesmo. Eu tô fazendo trabalho da faculdade. E aí eu liguei a câmera, né? Porque, assim, a cada tópico... Assim, tá errado, tá, gente? Não façam isso. A cada tópico que eu faço, eu escrevo. Depois dou uma paradinha, mexo no celular. É errado, não faça isso. Por favor, não repita o meu erro. Mas... assim, né, o Big Brother acaba, mas as coisas ainda, né, como ainda é muito recente, porque eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 27 de abril, um dia depois que acabou, e aí, né, as coisas continuam acontecendo, alguns assuntos continuam em alta e tudo mais, e desde o início do programa eu venho acompanhando certos conteúdos que utilizam o Big Brother não só como entretenimento, mas como, como é que posso falar, né, um jogo de experiências, né? Uma coisa que eu também acabei refletindo esses dias, também assistindo um corte de um podcast sobre a questão de não achar que o Big Brother é um jogo. Que o exemplo até que a pessoa deu é que, assim, em um jogo de futebol, não é a torcida que define que o time vai vencer ou não, mas é o esforço dos jogadores em si. Então, para ser um jogo, deveria ser os esforços daquela pessoa ali que deveria levar ela até o final. Não querendo, de uma certa forma, outras pessoas, sabe? Que não tem nada a ver com o jogo ali. A gente entende e tal, tudo mais, mas assim, eu entendi e foi bastante interessante esse corte que eu vi no podcast falando sobre isso. E eu achei, caraca, realmente, né? Porque o Big Brother é um jogo que, assim, depende da pessoa que tá lá dentro também, de como ela joga, de como ela age. Mas assim, gente, quem define tudo, como as pessoas falam, é o público, né? Quem escolhe é o público. Quando eles têm um favorito, eles batem no peito e falam assim, mas esqueceram que quem escolhe é o público, não é mesmo? E é isso, exatamente. Nunca discordei disso, até porque, né, anos e anos de Big Brother, a gente não tem como negar isso. E eu tenho justamente seguido muitas mulheres, assim, que falam sobre conteúdo do Big Brother Brasil. Teve a polêmica também, né, justamente pelo fato de nós termos uma pessoa referência aí, né, de algumas situações, que eu tirei muitas situações de tudo desse contexto também, muito aprendizado, né, muita coisa assim do tipo que me mostrou mesmo o quanto nós mulheres estamos suscetíveis a perdoar outros homens, como nós sempre podemos, né, temos a facilidade de perdoar outros homens, enquanto nós massacramos mulheres todos os dias. Não, eu não tô com um discurso feminista nem nada, mas alguns discursos me assustaram bastante. E claro, a questão da hipocrisia acompanhada também me frustraram bastante, né? Porque eu, sinceramente, eu lembro que eu tava numa época, tava no auge, assim, principalmente quando ainda tava naquele impasse de Arthur e Jade. Eu lembro que, assim, eu digo perdi, assim, entre aspas, né? Eu lembro que um dia específico eu decidi expor também a minha opinião, a minha indignação, porque ao mesmo tempo que eu entendi que as atitudes da Jade, a questão da birra dela, mas assim, a atitude birrenta, talvez não fez sentido, mas os posicionamentos e os pensamentos dela sobre ele só foi se provando e se firmando a cada dia que foi passando o programa, né? Então, assim, tem um post que eu até compartilhei no Facebook, que depois eu boto, que, sério, define completamente o que ele é. A questão de que ele prioriza as questões deles, né, em detrimento das questões do outro, que muita falta de empatia, as coisas deles que importam, só o sentimento dele que importa, só a tristeza dele que importa. E, assim, teve uma situação mais recente específica que eu também acompanhando no story de uma psicóloga que eu sigo, que é a Manuela Xavier, e ela fazendo uma analogia, né, das situações relacionadas. E nessa situação, foi realmente apenas a analogia. Ela não estava relacionando a imagem do Arthur com isso, mas ela falou assim, é uma situação que a gente pode analisar, né, fazer um contexto ali. Vamos tirar os personagens, os nomes, né, porque o povo, quando toca no nome, cuidado. Mas ela explicou muito sobre a questão de como aquela prova na final entre o Arthur e o PA, em como o Arthur, né, ou melhor, como a tristeza do Arthur foi mais foi protagonista diante da vitória do PA, né? E ela questionou do porquê. Por quê? E isso acontece muito em relacionamentos abusivos, onde o PA chegou pro Arthur e falou assim, olha, dá licença que eu vou só agradecer a minha mãe aqui pelo carro e tal, meio que pedindo autorização, né,
pra comemorar, pra se sentir feliz. E aquilo ali, ela falando isso, eu até gravei a tela, que eu falei, gente, eu vou guardar essas histórias, vou guardar esse vídeo, porque é sempre importante a gente tá se lembrando das coisas, né? E aquilo ali pra mim, eu já... Quando eu já tinha visto essa situação, eu já fiquei assim, gente, não acredito. Tô chocada, tô chocada. O cara, na situação do paredão com a Alina, eu super entendi a questão do... Pô, cara, foi... Sinceramente, eu, na minha em sã consciência, eu digo por justamente, Vitória, independente da minha good vibes ou não, eu sei que eu pensaria, assim, eu posso dar a prova pra qualquer pessoa aqui, menos pra quem me coloca diretamente em um paredão. Então, eu senti totalmente que o PA e o Scooby agiram muito na inocência, né, vamos dizer assim, justamente naquela coisa de, cara, tamo aí, os riscos são esses, mas, sabe, e se fosse também deles saírem, era uma consequência que eles teriam que lidar com isso, né? Mas assim, aquela coisa, aquela frase de vocês me escolheram, escolheram me colocar no paredão. Assim, é surreal, é surreal. A culpa, né, que ele tentou, que o Arthur tentou colocar neles, né? E eu fico, assim, a cada situação que eu sentia que me afetava, que me pegava, eu me imaginava, né, em um relacionamento, seja de amizade ou com uma pessoa, mas eu fico pensando, imagina você na sua inocência, na sua ingenuidade, às vezes fazer uma atitude em que, por mais que essa atitude pudesse sim gerar uma consequência em uma outra pessoa, que você simplesmente não pensou. Ah, eu comprei o ingresso, eu tô com dinheiro X, eu comprei só ingresso pra tal filme. Sendo que, de uma certa forma, assim, eu poderia comprar outro, que era a opção também da outra pessoa, mas assim, ah, não tem mais, ah, então me dá esse aí, qualquer um que tem. Sendo que eu poderia o quê? Esperar ter o outro, né? E aí você chegar na maior inocência e ingenuidade, justamente, sabe? Chegar e falar, e a pessoa falar pra você, virar pra você e falar assim, não, mas você escolheu, né, fazer isso. Você escolheu fazer isso comigo. Você escolheu me privar da experiência de assistir um filme que eu queria ver. Né? Enfim, são situações assim bobas, né? Que eu tô. Como é que fala? Que eu tô comparando, porque não me vem nada na minha cabeça agora. Mas assim, a cada situação, a cada ponto que eu senti que me tocava, eu fazia essas comparações. Eu fico, gente, imagina você conviver com uma pessoa assim. Que você faz um ai, a pessoa faz a situação não ser mais sobre você e ser sobre ela o tempo inteiro. Imagina você conquistar coisas e o seu amigo, pelo fato dele não ter conseguido conquistar a mesma coisa que você, ele não conseguir ficar feliz por você. Imagina você viver em uma situação onde a tristeza do seu... Você precisa se omitir dos seus sentimentos de felicidade, alegria, de conquista, quando você alcança eles, por conta, se preocupando com o sentimento de tristeza do seu parceiro. Gente, isso não você ser uma pessoa, nossa, eu sou extremamente empática, onde eu coloco. Não, a gente sabe que é errado, né? À toa que a gente fala tanto sobre amor próprio. A gente precisa, sim, às vezes, colocar alguns sentimentos acima. Não é acima dos nossos sentimentos. Mas assim, a gente precisa ter uma balança ali sobre essa questão de. Caraca, toda vez eu sempre priorizo o sentimento do outro. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Mas nessa situação, é um condicionamento em que foram colocados, porque era isso que o Arthur fazia. Ele fazia com que as pessoas colocassem a situação dele antes da situação das próprias pessoas. Entende? E assim, eu fico tão doida com algumas, como é que fala? Com algumas justificativas. A questão de, do falar bem, da dicção e tudo mais. Eu fico pensando assim, gente... E o mais doido é assim, eu fico pensando, gente, eles falam bonito mesmo, sabe? Eles se expressam bem mesmo. E eu sei disso porque justamente o meu primeiro namorado, as situações que como eu era muito novinha, eu não enxergava, eu não me recordo realmente de nenhuma situação específica de abuso psicológico. Abuso psicológico foi mais no sentido de querer me privar de certas amizades, né? Eu lembro uma vez, uma situação específica mesmo, que foi de roupa, mas que assim, nunca mais aconteceu. A questão da amizade também, eu simplesmente não deixava que ele me controlasse nesse sentido, né? Mas eu não realmente, no meu primeiro relacionamento, eu não lembro de situações de que indicavam abuso psicológico. Mas abuso relacionado à questão das traições e tudo mais, assim, não, o auge. Tô pior que Maíra Card, entendeu? Pior que Maíra Card na situação. Pior não, porque eu não era casada, então... Apesar que ela tinha dinheiro, né? Então, assim,
É muito mais fácil de se divorciar quando tem dinheiro, só você não precisa ficar indo lá no público, ter que passar perrengue, né? Enfim, é complicado na questão financeira, talvez, nessa questão de divisão, essas coisas assim, mas, enfim. E aí, eu esqueci o que eu tava falando. Então, por conta justamente de não ter vivenciado realmente determinados abusos psicológicos, que eu não. Ah, eu entendi, lembrei que eu tava falando. Mas essa questão da fala, da dicção e tudo mais, era uma característica que o meu ex-namorado tinha e que todo mundo falava isso. Todo mundo admirava isso nele. E parecia que características tão pequenas, né, tão assim simples, normais de um indivíduo, anulava todas as possibilidades de ele fazer uma coisa desse tipo, sendo que não era desse jeito, né? Ah, um rapaz tão educado, olha isso, um rapaz de família, trabalhador, sabe? Tá trabalhando, corre atrás, que não sei o quê. E aí eu fico pensando, gente, isso não é justificativa pra uma pessoa não ser mau caráter, né? Até porque assim, isso pra mim só foi me afirmando, vendo, ouvindo, né, tendo noção de experiências futuras dele com outras pessoas, em que assim, cara, é surreal, né? Realmente a questão de que as pessoas não mudam. E eu acho que quando o nível é de abuso psicológico, é diferente, né? Porque a gente percebe que o gaslighting, apesar de que tem gente que zombra, que fala que é termo, que não sei o que lá, né? Mas é uma coisa muito preocupante, né? Quando a pessoa, ela te convence, ela, sabe, te faz de doida, né? Vamos usar uma expressão mais do dia a dia. Quando as pessoas fazem a gente de doida, ou tentam fazer a gente de doida, que isso é o gaslight, né? Você falar uma coisa e aí a pessoa depois fala assim, eu falei isso? Não, claro que não. Acho que você entendeu errado, né? Você entendeu errado. E é muito doido você pensar que em muitas situações ali que ele estava fazendo eram coisas que são coisas que se você conviver com uma pessoa por muito tempo e viver condicionada àquelas atitudes, você vai se dar conta em algum momento que você está sofrendo algum tipo de abuso, né? E essa questão da situação do PA, que o PA não se permitiu comemorar, né, a sua vitória, foi o que eu tava falando sobre o vídeo dela. Ela fez uma analogia sobre relacionamentos abusivos, onde o PA precisou pedir licença pro Arthur para comemorar, e com certeza a comemoração não foi genuína, né? Por quê? Porque existe um termo conhecido como condicionamento, né? Que é como se fosse memórias. E ela até fala também que não tem como a gente falar de relacionamento abusivo sem falar de memórias. Até porque são as nossas memórias que nos tornam condicionadas às situações. Vamos dar o exemplo que ela deu. Ela falou assim, você namora um cara, e aí toda vez que vocês estão na rua, ele dá um certo chilique. Quando você coloca um tipo específico de roupa, ele dá um chilique. Ah, quando tá numa festa, ele dá um chilique. E aí, a gente vai ficando condicionada a detectar, né, em quais momentos essa pessoa vai dar o chilique, e a gente vai se privar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É porque o vídeo dela, ela fala sobre mais coisas assim, agora eu tô meio perdida. Mas vamos dar exemplo. A questão justamente do PA já estar condicionado, que o Arthur já é essa pessoa cheio de chilique, cheio de não me toques, ele priorizou, ou seja, ele já está condicionado a imaginar que o Arthur vai ter esse tipo de atitude, e é por isso que ele prioriza o sentimento de Arthur e não o sentimento dele. E é isso que a gente acaba fazendo nas relações, né? A gente acaba priorizando o sentimento do outro em detrimento dos nossos sentimentos. A gente não se permite comemorar a conquista, a gente não se permite ficar feliz, a gente não se permite curtir uma festa do jeito que a gente quer curtir, justamente porque a gente já está condicionado de que, se me soltar um pouquinho hoje nessa festa aqui, ele vai dar um chilique depois. Entendeu? E uma coisa bem interessante que ela fala é que essas pessoas, elas são tão complexas, né? E ela até usa o termo ardilosas, que não existe a possibilidade de um diálogo. Porque, por exemplo, a gente tá curtindo a festa, mas eu tô o tempo todo condicionada que se eu dançar um pouquinho diferente, se eu curtir realmente do jeito que eu quero curtir, ele vai dar um chilique quando a gente chegar em casa. E aí eu não curto a festa do jeito que eu quero curtir, e ele chega em casa e diz, nossa, mas você tava tão diferente hoje, senti que você não curtiu a festa direito. E aí você vira pra ele e fala, é porque quando eu danço assim, você não gosta. Quando eu faço isso, você reclama, você dá chilique. E aí a pessoa vira pra você e fala, eu? Eu faço isso?
Claro que não, eu quero que você se divirta, eu quero que você seja feliz. E aí, foi o que ela falou, a gente paga de doida, né? Porque é sempre assim. E é muito doido a gente. Quando ela falou sobre isso, assim, minha cabeça, sabe quando a cabeça explode? Eu fico assim, gente, que doideira, cara, a gente analisar as situações e pensar assim, mano do céu, é tão doido, né? Em como a gente consegue tirar tanto conhecimento, tanta experiência, sabe? De coisas tão que, assim, pra gente é tão assim, mas assim, eu, sinceramente, eu já tenho uma certa aversão, né, ao Arthur lá no Big Brother e tal. Me dou, sim, pelo chifre da Mairinha, porque não é pelo fato de que não foi comigo. As pessoas justificam que, quem é você pra dar pitaco? Assim, olha, pessoa pública decidiu se expor, sabia quais eram as consequências da exposição e abriu porta para julgamentos a favor e julgamentos contra, né? Ou melhor, não vou nem dizer julgamento, vou dizer opiniões, né? E a minha opinião não é atacando ele. Mas assim, gente, eu não consigo sentir verdade. Eu não consigo acreditar em um homem que, assim, provou ser mau caráter em pontos tão específicos e tão tocantes, sabe? E foi muito doido que na época, justamente na época assim da Jade, da que tava aquele embate, eu lembro que eu troquei muito comentário com as pessoas. Eu compartilhava coisas em status e tudo mais. Eu tava numa ira tão grande, sabe? De pensando, gente, como tantas mulheres estão cegas. Como tantas mulheres não conseguem enxergar tal coisa. Como, sabe? E, mais uma vez, lendo, né? Pesquisando sobre a questão da nossa facilidade em sempre perdoar os homens. E uma coisa que eu sempre tocava, um ponto que eu sempre tocava, ela falava assim, gente, Luísa Sonza tá sendo atacada e odiada até hoje por uma coisa em que já foi confirmada que não aconteceu, precisando que um outro homem, né, o Whindersson Nunes, confirmasse que não tivesse acontecido, e depois, ó, de anos de sigilo, né, porque nem pra se prestar o papel de defender ela, ele fez, né, enfim. E aí, as pessoas viram e dizem, coloca ela dentro de um jogo pra você ver. Gente, sinceramente, né? Sinceramente. É surreal como tão poucas coisas, ou melhor, características de uma pessoa que deveria ser normal, uma pessoa que é educada, uma pessoa que até então não age por impulsos, né? Uma pessoa, entre aspas, equilibrada. Característica que até então deveria ser de uma pessoa normal, se tornam tão, grande para uma pessoa que tem fez tanta coisa. É aquela coisa, né? Ele me bateu, ele me traiu, mas ele é educado com a minha mãe, ele é educado com o meu gato, né? Eu falo meu gato, né? Porque meus gatos pra mim são uma coisa muito importante. Então assim, ele fez isso aqui comigo, mas ele trata bem meus gatos, né? Então, vou perdoar, né? Tipo isso. E é muito doido, né? Essa coisa. E uma outra coisa também, agora, acompanhando esse dia 101, é a questão do pessoal falando da Jade e do PA, né? Que a Jade tá usando ele, falando da questão da fofoca que surgiu sobre Medina. E aí eu falei assim, não, gente, meu dedo tá coçando. E aí, pra algumas pessoas eu questionei, falei assim, você tá tão preocupado, né, com a suposto chifre do PA, sendo que ele não tem relacionamento nenhum. Mas eu perguntei, você se preocupou tanto assim com o chifre da Maíra Card? Porque o dela foi comprovado, e super comprovado, né? E assim, né, as pessoas ainda tentam justificar as coisas. E é doido, surreal. Mas, enfim, eu não canso de dizer que, no final das contas, a visão dela sobre ele tava muito certa, gente, porque as pessoas aplaudem, as pessoas falam que, jogador, que isso aqui. Mas assim, convive, convive um tempinho com uma pessoa que a todo momento te faz passar de doida, com uma pessoa que a todo momento não te permite sentir suas verdadeiras emoções, principalmente quando se trata de alegria, felicidade. Imagina, conviva com uma pessoa que faz isso com você, que te faz a todo momento estar, como é que fala, em situação de atenta, sabe? Quando sempre assim, toda vez que eu faço isso, a reação é aquela. Sabe, a todo momento você tá ansiosa, espreita, não sabendo qual é o que tá por vir, que não sei o que. Então experimenta. Experimenta porque, assim, eu falo pra vocês, foi o que eu falei, não tem educação, não tem dicção perfeita, não tem homem cheiroso, homem limpinho, organizado, que consiga vencer todas essas características que acompanham
né? E como eu falei, o tipo de o abuso psicológico é o abuso mais difícil de ser identificado, da gente conseguir se dar conta de que tá acontecendo. Ele é o abuso que, assim, gente, leva tempo pra gente entender. Leva muito tempo. E, assim, como eu não tive essa experiência no meu primeiro relacionamento, eu não consigo, realmente não consigo lembrar. Eu percebo o relacionamento, claro, ao meu redor e tudo mais. E assim como também já me falaram, toma cuidado, quando eu falei sobre a questão da Mayra Card do Arthur, aí né, a justificativa é, se até ela perdoa, quem sou eu? Aí, enfim, eu comentei, né, cuidado pra isso não tá acontecendo aí na sua casa. E eu falei assim, exatamente, se acontecer, uma coisa que eu sei que eu não vou fazer é ficar do lado do cara, né, que fizer isso, seja com uma irmã minha, com uma sobrinha minha, com uma prima minha, isso eu sei, né. Então eu fico em paz com isso. E é isso, não tem mais coisa pra falar. Eu falei, eu ia escrever junto, falando, só que eu acho que não ia ter como. Eu não ia conseguir me concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô com muito calor mesmo. Vocês não tem noção do calorzão que tá aqui. Mas é isso. Olha esse filtro, gente. Quem dera a boquinha fosse assim, né? Mas enfim, é isso. Um beijão pra vocês. Reflitam, tá? A gente precisa estar atenta aos sinais. E eu falo, gente, seja em relação de amizade, ou familiar, ou conjugal, tá? Porque isso não acontece só entre casal, não. E é isso. Um beijo, beijo. E até o próximo vídeo.